Oi. Então, a aula de hoje vai ser sobre decomposição em raiz, né? Alguns algoritmos aí que vão ter complexidade raiz de n, ou n raiz de n, ou coisas parecidas. Então, primeiro eu vou falar sobre um exemplo, né, do que é Square Decomposition, tipo, de um jeito mais simples. E depois eu vou falar, tipo, de um algoritmo que utiliza essa mesma ideia de decomposição em raiz, que é chamado algoritmo de Moe, ou Moe's Algorithm em inglês, ou Mozão para os íntimos. Tá? Então, começando aqui então com Square Decomposition. Qual que é o nosso problema, né, que a gente está querendo ver? A gente quer fazer operações de query em um intervalo e update em algum ponto. Né? Então, por exemplo, a gente quer somar em um range LR, né? A gente quer fazer a query da soma de um intervalo entre LR, e também vai fazer alguns updates do tipo setar o valor em uma determinada posição. Esse aqui é só um exemplo, né, de problema que vai dar para resolver com Square Decomposition, e é só para tipo, dar a ideia geral do algoritmo. Então, qual que vai ser a ideia principal do problema? Né? A ideia do que a gente vai fazer para resolver. A gente vai dividir, né, o array original em alguns blocos. Né? Esses blocos também são chamados de buckets. E cada bucket vai ter um tamanho, aqui que eu chamei de BKSZ, né, que é o tamanho de cada bucket. Então, a gente vai criar um novo vetor, né, que vai ser o vetor BKT, em que cada elemento desse vetor é a soma de todo mundo em algum bloco. Né? Como assim? Digamos que a gente tenha esse array original aqui. Né? Então, esse aqui é 1 até n, né? Ou 0 até n menos 1. E a gente dividiu em vários buckets. Né? Então, aqui cada cor é um bucket diferente. Né? Então, nesse caso, os buckets têm tamanho 3. E aqui embaixo, né, aqui embaixo é o vetor de bucket, certo? Então, no caso, o primeiro bucket, ele vai armazenar toda a soma, né, dos elementos dele. O segundo bucket também vai armazenar a soma dos elementos dele, e assim vai. Perceba que, tipo, nem sempre o tamanho do bucket vai ser divisível por n. Quer dizer, nem sempre n vai ser divisível pelo tamanho do bucket, né? Tipo, nem sempre vai dividir uma coisa com outra. Então, pode ser que, tipo, aqui nesse caso, o último bucket tem elemento a menos. Mas não tem problema, certo? Tipo, é só a gente falar que esse bucket, então, só vai ter um elemento. Né? Então, aqui é o array original, e a gente criou um bucket, e a gente criou um array com vários buckets. Então, agora que a gente criou esse array de bucket, como é que a gente pode mudar a operação de query, né? A operação de query, tipo, mais padrão que a gente poderia pensar em cima do array A seria, tipo, fazer um for de L até R e ir somando todo mundo no meio do caminho. Só que é aí que a gente vai utilizar os buckets. Tipo, beleza, nesse primeiro bucket aqui, a gente vai ter que tratar de maneira especial. Mas, ó, todo mundo que tá aqui nesse bucket, a gente vai adicionar na resposta. Todo mundo que tá nesse bucket, a gente também vai colocar na resposta. E esse último bucket aqui, a gente também vai ter que tratar de maneira especial. Então, tipo, a ideia desse vetor de buckets é a gente, tipo, diminuir a quantidade de índices que a gente vai iterar no for, certo? Em vez de eu iterar em cada elemento desse bucket, eu já sei a resposta para todo mundo. Então, eu só vou, tipo, pegar essa resposta geral, né? E só que, é claro, tipo, o bucket do cara da esquerda e o bucket do cara da direita, a gente tem que tratar de forma específica, né? Porque pode ser que, tipo, tenha elemento faltante. Então, não obrigatoriamente, tipo, a gente pode pegar todo mundo desse bucket, né? Então, esse bucket da esquerda e o bucket da direita, a gente vai tratar de forma diferente. Mas todo mundo que tá no meio, a gente já consegue simplesmente somar todo mundo. Né? Então, deu pra pegar a ideia principal aí dos buckets? Pede, Matheus, tá bom? Então, o que a gente consegue, né, com isso? Em vez da gente... Aqui nesse caso, tipo, o array é pequeno.
Mas digamos que, tipo, seja um array grande, em vez da gente precisar iterar em cada query em odd n pontos, agora a gente só vai precisar iterar em todos os buckets, certo? Então, vamos falar aqui que o tamanho do array é um n fixo e cada bloco tem tamanho bk-size, que a gente também vai fixar. Então, a quantidade de blocos que a gente vai ter no array vai ser n sobre o tamanho, né? E o teto disso aqui. E então, isso aqui a gente vai chamar da quantidade de buckets, perdão. Então, a partir disso, a gente consegue fazer a complexidade do update e da query. Qual seria o update? Em vez da gente simplesmente atualizar um valor no array original, a gente vai atualizar um valor no array original e também o bucket, certo? Então, como a gente só precisa alterar um elemento e um bucket, a complexidade do update é o de 1. E a complexidade da query a gente vai precisar ter, no máximo, todos os buckets que tem entre os dois elementos, né? Então, Então, por exemplo, aqui, né? A gente vai pegar todos os buckets que tem entre os dois caras. A complexidade disso vai ser no máximo a quantidade de buckets. E como o cara da esquerda e o cara da direita tem que ser tratados de forma especial, a gente também vai ter uma complexidade a mais bk size na esquerda e uma complexidade a mais bk size na direita, certo? Então, no final, a complexidade da query é a quantidade de buckets mais o tamanho de cada bucket, certo? Tem uma pergunta aqui. Isso compensa mais que só manter um vetor com a soma de 0 até k? Então, é que se o vetor da soma, né, tipo, seria um vetor de soma de prefixo, tipo isso. Tipo, armazenar para cada elemento qual que é o prefixo. Isso. O problema de ter esse vetor de prefixo é no update, né? Isso. Porque o update, tipo, se a gente atualizar um cara do começo, tem que propagar essa atualização para todo mundo depois. Então, a complexidade para o update, quando você só tem o vetor de prefixo, fica odd n, né, no pior caso. Porque meio que precisa, tipo, propagar todo mundo. Então, por isso que a gente, tipo, divide em blocos, né? Porque, tipo, mesmo se a gente precisasse propagar para todo mundo, a quantidade de blocos é menor, né? Então, isso aqui, só para vocês verem, tipo, isso aqui é a query, né, que a gente vai fazer. Em vez de mostrar aqui, eu vou codar, eu acho. Ah, tá. Não necessariamente é o de 1, o update. Tem. Depende do. Eita, que isso? Tá, depende do problema, né? Então vamos codar aqui. Primeiro a gente lê, né, o N. Vou tirar essas coisas aqui. Entendi. Suponha que a gente já tenha o N. Já tenha, tipo, o vetor original já. Então, tipo, aqui eu só tô lendo N, criando o vetor e lendo ele, né? Não devia estar fazendo assim, né? Devia estar. Primeiro a gente vai criar o vetor de buckets. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter uma variável para o tamanho do bucket. Então, por exemplo, vamos supor que o bucket tenha tamanho 3. A quantidade de buckets vai ser o teto de n sobre o tamanho, certo? Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas quando a gente quer calcular o teto de uma divisão de inteiros, para não precisar, tipo, ficar convertendo para double, a gente pode fazer isso aqui.
Isso aqui é só para evitar fazer divisão, converter para double. Então, teto de A por B é A mais B menos 1 sobre B, tá? Se estiver meio obscuro para vocês, tipo, o foco da aula tipo, não é esse, tá? Então, isso aqui calcula o teto da divisão. Então, agora a gente vai criar o vetor de buckets. Vai ter BKQT elementos. Então, agora, o que é a gente formar esse vetor de buckets? Cada elemento individual, ele vai ser adicionado no bucket dele, certo? Então, se eu tenho um elemento no índice i, qual é o bucket de i? Né? Tipo, qual que é o índice do bucket que o i vai? Se a gente guarda bksz elementos em cada bucket, o bucket de i vai ser i sobre o tamanho, certo? E com isso aqui a gente consegue saber qual que é o bucket de i. Tá? Eu não sei se eu tô falando muito rápido, tipo, qualquer coisa que... Eu acho que eu tô falando muito rápido, não sei, só agora que eu percebi isso. Então, se eu estiver falando alguma coisa, se vocês quiserem que eu vá devagar, não sei, só avisar, tá? Não sei, Ítalo, eu respondi a sua pergunta? Eu não sei se vai ter... Vão ter vários casos. Beleza, beleza. Tá. O resto, todo mundo tá ok? Até aqui, saber qual que é o bucket de... Todo mundo entendeu isso? Manda um ok, por favor, só pra eu não ficar... Beleza, obrigado. Se não tiver também, pode falar. Show. Tá. Então, como a gente quer adicionar um elemento, a gente vai falar que o bucket é do índice do bucket que a gente quer. Então, no caso, o bucket de i vai ser i sobre bk size. E a gente vai somar a de i nesse bucket. Certo? E com isso aqui, a gente consegue formar o vetor de buckets. Beleza? Então, com o vetor de buckets formado, a gente pode ter os updates. No caso, os updates. E as queries também. Então, vamos ler aqui o quê? Vamos supor que as queries são, tipo, operação XY. Se a operação for igual a 1, é um update, que a gente vai falar que A de X é igual a Y. Se não, vai ser uma query, que a gente quer saber o somatório de todo mundo de X até Y. Então, vamos lá. Primeiro, o update. A gente já tem esse bucket formado. Né? Então, por exemplo, o primeiro bucket é 1 mais 4 mais 2. Digamos que a gente faça agora um update que, em vez de ser 4, agora vai valer 6. Então, tem duas coisas que eu preciso fazer. Eu preciso tirar esse 4 desse bucket. Então, eu vou subtrair o valor anterior. E eu também preciso somar o valor novo. Certo? Então, eu vou tirar o elemento antigo. Certo? Então, o bucket de um cara X vai ser X sobre o tamanho de bucket. Então, para tirar, a gente só vai falar que o bucket dele vai perder ele agora. E vai adicionar elemento novo. Então, o bucket de bk mais igual a y. E a gente também vai atualizar agora a de x igual a y.
Beleza? Então, nesse caso aqui, como é um update simples, a gente só precisa fazer isso. Show? E agora, a parte mais complicada, né? Que é a da query. Então, a gente vai receber aqui um L e um R, certo? No caso aqui eu chamei de XY. O bucket da esquerda, a gente vai ter que tratar de forma diferente. E a mesma coisa com o bucket da direita. Mas todo mundo do meio, a gente vai tratar da mesma forma. Então, o bucket da esquerda vai ser x sobre o tamanho. E o bucket da direita vai ser y sobre o tamanho, certo? Porque aqui em vez de LR, estou usando o XY, certo? Vou colocar aqui LR só para... Depois eu vou explicar depois também. Então, aqui a gente tem... no caso, a gente teria esse bucket, né? O índice desse bucket e o índice desse bucket. E qual que é a resposta? A gente vai, primeiramente, né? A gente vai somar todos os buckets que estão entre os dois, mas não são um nem são outro. Então, para todos os buckets, começando em BL mais 1, até o BR menos 1, eu vou somar o valor que está nele. E agora precisa ter o caso especial para o cara da direita. Da esquerda primeiro. Então, aqui, o cara da esquerda, ele vai começar em L, e eu preciso somar todo mundo até chegar no primeiro elemento do próximo bucket. Então, eu vou começar de L e vou até o primeiro elemento do próximo bucket. E o primeiro elemento do próximo bucket é BL vezes... BL mais 1 vezes o BK size, certo? No caso aqui, o bucket de L é o bucket 0, o próximo bucket é o bucket 1, vezes 3, seria aqui esse elemento 3, certo? E mais, eu vou somar aqui a de I. E também teria o caso especial do cara da direita. No cara da direita, eu começo aqui em R e vou até o último cara do bucket anterior. Ou então, eu vou até o primeiro cara do bucket dele. Então, for int i igual a R. Enquanto i for maior ou igual a BR vezes o BK size, né, que é o primeiro cara do bucket dele, e menos menos, vou somar ele também. No final, eu vou imprimir. Certo? Para vocês entenderem esses 3 casos e por que a complexidade que eu falei é aquela complexidade aqui, de quantidade de buckets mais o tamanho de cada bucket. Deu para ficar de boa? Ninguém vai responder. Fakuri, Oi. acho que falta uma coisa, não tem o caso Falta. que... O caso que... Pode falar. Kenzo, volte. Alô? Kenzo? Eita. Tá.
triste. Jamais saberemos qual era o caso que ele queria falar. Mas. Tá. Antes de falar o caso dele. Vocês. Aí. Quem voltou? Ai, desculpa. Acho que eu Oi? caí. De boa. Qual foi a última coisa que eu falei? Ah, tá. Você ia falar o caso. Qual o caso? Ah, não, é. O caso é quando tem um X e Y estão no mesmo bucket, né? Uhum. Ah, tá. Isso. Beleza. Antes de tratar esse caso, todo mundo entendeu, tipo, considerando que, tipo, o L e o R estão, tipo, longe um do outro. Vocês conseguiram entender de boa essa ideia? Tipo, ignora a complexidade por enquanto. E por que que essa complexidade vai ficar boa. Tipo, só pensa que, tipo, beleza. Como a gente vai em bucket, e o bucket tem vários elementos, a gente não precisa ir em vários elementos, a gente só vai em um bucket. Certo? Então, basicamente essa é a ideia, primeira ideia, né, que a gente tem. Infelizmente, não é só isso que precisa fazer, né, que nem o Kenzo falou. A gente tem que tratar um caso especial, que é um caso em que o L e o R pertencem ao mesmo bucket, certo? Então, vamos ver, né? Quando os dois pertencem ao mesmo bucket. Isso aqui tá tranquilo, né? Porque a gente não vai... Esse fora aqui ele só vai ser ignorado, né? Então a gente não precisa se preocupar com eles. E agora esses dois casos aqui. Quando os dois limites do intervalo pertencem ao mesmo bucket, é como se a gente fizesse um for de um até o outro, certo? Então, tipo, não tem problema que a gente, tipo, vai fazer uma coisa linear, porque essa coisa linear é pequena, né? Então, tipo, tá de boa a gente fazer isso. Então a gente escolhe, né, qual desses for a gente vai alterar para fazer isso. Então, aqui, uma coisa que a gente dá para fazer em vez do L sempre ir até o primeiro elemento do próximo bucket, a gente vai ver qual que é o mínimo entre isso e R mais 1, certo? E, tipo, aí a gente vê, né? Ou ele vai o bucket inteiro, ou ele para no R, certo? Então, como aqui é só um menor, precisa colocar esse mais 1 aqui no R, certo? Então, e quando a gente faz, como a gente já está somando aqui, a gente só executa isso se os buckets forem diferentes. Bom, se os buckets forem iguais, a gente não precisa rodar esse for, só precisa ter esses dois aqui. Beleza? Então, essa é a ideia de Square Decomposition. Quer dizer, de spoiler, de bucket decomposition, certo? E qual que é a complexidade disso, né? Aqui, esse primeiro for, a gente, no pior caso, a gente vai percorrer, tipo, todos os buckets menos 2, certo? Então, a complexidade disso vai ser a quantidade de buckets. E em 2 for, a gente vai somar o tamanho de cada bucket, certo? Porque no pior caso, a gente, tipo, vai percorrer o bucket inteiro. 2 vezes. Então, por isso que a complexidade é O da quantidade mais o tamanho. Mas como é que a gente otimiza, né? Qual que é qual que é o tamanho que a gente vai ter? A gente precisa tanto minimizar a quantidade, no caso a quantidade é n sobre o tamanho, e a gente também precisa minimizar o tamanho. Se a gente escolher o tamanho sendo raiz de n, tanto o bk size vai ficar valendo raiz de n, como a quantidade vai ser n sobre raiz de n. E n sobre raiz de n também é raiz de n. Então, a complexidade da query vai ficar O de n sobre raiz de n, que é a raiz de n, mais raiz de n, né? E como a gente está fazendo a análise assintótica aqui, né, do Big O, essa complexidade fica só O de raiz de n, certo? Então, não tem problema, tipo, que a gente está fazendo um forzão aqui.
Porque no pior caso, a complexidade de cada query fica odd raiz de n. Então, por exemplo, se n for igual a 10 à quinta, raiz de n vai ser o quê? Tipo, 300 mais ou menos? Então, a raiz de 10 à quinta, sei lá, 316. Então, se a gente tiver 10 à quinta carries e cada query tiver complexidade de raiz de n, fica só 3 vezes 10 à sétima operações, certo? Que normalmente passa tranquilo. Só que se n for tipo 10 à sexta e tiver 10 à sexta queries, já complica, né? Que fica 10 à nona. Então, talvez não passe. Dependendo do problema, às vezes passa, né? Dependendo do tempo. Mas normalmente a gente usa essa ideia de square root para quando n vai até 10 à quinta, mais ou menos. Certo? 2 vezes 10 à quinta, no máximo, pá, por aí. Beleza? Deu para... Então, essa é a complexidade, tá? E esse é a coisa básica de Square Decomposition. Tipo, a gente divide o array original em blocos. Aí, em vez de a gente ficar indo elemento por elemento, a gente vai bloco por bloco. Tá? Algum motivo para usar isso no lugar de uma seg? Então, tipo, a gente também viu em alguma aula atrás que tem a segtree, né? Que é a árvore de segmentos. Que para esse problema, ela faz a mesma coisa, só que com complexidade log, em vez de raiz de n. Ou seja, a complexidade dela é melhor do que a complexidade aqui, né? Só que tem problema que é muito chato, ou tipo, que não dá para pensar em uma seg. E fica, tipo, muito mais direto pensar em decomposição de raiz. Tipo, não obrigatoriamente, tipo, somar ou coisa assim, mas, tipo, quando você precisa fazer outra operação, né? Aí tipo, por exemplo, pensa que você fixa um cara e você quer saber, tipo, é que, sei lá, é difícil dar um exemplo aqui porque provavelmente todos eles vão ter alguma outra implementação. Mas é mais por facilidade e porque, tipo, sei lá, eu acho que tem problema que eu tô com medo de falar que tem problema que só dá pra resolver assim e, e não com uma seg, mas acho que tem problema que, tipo, pelo menos fica muito mais fácil modelar o problema em si fazendo isso aqui, né? O problema Baldes. Ah, mas, pera, o Baldes foi de 2018, não foi? Acho que o Baldes dá pra fazer com seg. O Baldes eu fiz com seg. Caiu no meu ano. Quer dizer, eu fiz não, né? Tomei runtime error lá. Mas eu tentei fazer com seg. Mas essa ideia, tipo, às vezes você juntar dois intervalos com a seg é muito mais difícil. E se você simplesmente percorrer os buckets, é muito mais fácil. Então, é isso aí. Beleza? Alguma outra dúvida? Nesse caso aqui? Não, não tem problema, tipo, se a dúvida for do começo. Eu explico de novo. Vamos lá, hein? Tá de boa? Tá, eu vou assumir que tá de boa. Então, a gente resolveu o problema de point update, né? Ou seja, a atualização é só num ponto. E range query, né? Ou seja, a query é feita em um intervalo. Mas vocês conseguem pensar nessa mesma ideia sendo aplicada em range query e range update? Ou seja, a query continua sendo a mesma coisa, né? Em um intervalo LR. Mas agora o update, a gente vai setar todo mundo nesse intervalo para o mesmo valor de x. Certo? Então, para todo i de L até R, a gente vai falar que a de i é igual a x. Então, isso aqui ficaria a mesma coisa, mudaria aqui. Tá. Como a gente está mandando o mesmo valor para todo mundo em um intervalo,
a gente simplesmente mudaria o valor de um cara no bucket, certo? Tipo, em vez da gente fazer um for atualizando esse cara, esse cara, esse cara, a gente só vai precisar mudar a soma de todo mundo no bucket, né? Então, opa, alguém quer entrar. Então, em vez da gente ter, que fazer um for setando todo mundo dentro desse bucket, a gente só vai alterar o valor dele e tá tudo bom, certo? Porque, tipo, a soma, a gente só vai somar todo mundo desse bucket, né? A única coisa que a gente precisa se preocupar é quando a gente for tratar esse mesmo cara nos casos especiais, certo? Mas aí, o que a gente faz então é que a gente continua separando o array em buckets. As queries elas são feitas do mesmo jeito. Só que os updates agora, eles são feitos de maneira similar às queries. Então, eu vou falar que todo bloco, né, entre os dois caras, tem valor x vezes o tamanho do bucket, né? E os casos e os blocos de L e de R a gente trata de forma separada, certo? Então, com isso aqui, a gente consegue, né? Eu tô repetindo a mesma coisa, mas em vez da gente agora fazer um for elemento por elemento, a gente só precisa mudar o valor geral da soma, certo? Então, fica uma ideia similar, tipo, a um lazy update da SEG, né? Tipo, você meio que atualiza o valor e ativa uma flag lá, sei lá, falando, ó, agora esse array foi atualizado e quando você precisar acessar elemento por elemento aqui, você sabe que ele foi atualizado. Então, tipo, essa mesma ideia, né, de fazer com point update, dá pra gente aplicar também em range update, certo? E nesse caso também, a complexidade do update, ela não seria mais O de 1, certo? Ela teria a mesma complexidade da query, né? Então aí, puxando a frase que o Ítalo tinha falado também, né? Que nem sempre o update é O de 1. Nesse caso, vai ser O de raiz de n também. Show? Entender a ideia de separar o array em blocos de tamanho raiz e que isso fica mais fácil? Mandem ok no chat, por favor. Se tiver de boa. Eu acho que eu não entendi muito bem a questão da laziness dele. Você ia ter, tipo, um outra array que indicar quais não foram atualizados ainda? Isso. Não, mais ou menos. Tipo, aqui, né, a gente vai ter o valor da soma de bucket. Também pode ter, tipo, aqui um booleano, sei lá, tipo, sei lá, flag. Né? E quando a gente... Agora eu vou precisar... Dá pra codar aqui também, né? Então eu vou ler aqui o L e o R. Eu vou mudar todo mundo daqui. Eu também preciso ler o valor que eu vou alterar. Então, esse começo aqui vai ser a mesma coisa, certo? Eu vou ter o bloco da direita e o bloco da esquerda. Aí todo mundo, todos os blocos entre os dois, eu vou falar que o bucket de B vai receber x vezes o tamanho do bloco, certo? No caso, tipo, se o bloco tem tamanho 3, eu mudar todo mundo dele para 3, eu vou atualizar agora a soma para 3 vezes 3. E eu também vou falar que vai ter essa flag aqui, de B é igual a 1. Ou seja, eu vou falar, os elementos A de I desse bloco estão desatualizados. É isso que essa flag vai representar. Então, tá. Aí eu também precisaria utilizar essa flag aqui
nesses casos específicos aqui, né? Então eu teria que fazer um... No caso eu teria que fazer outro índice para armazenar, tipo, o tempo que foi atualizado, né? Para eu só reatualizar depois o cara que não foi atualizado antes. Tipo assim. Então, tipo... Tá, mas vamos supor aqui. Então, eu atualizei os caras desse bloco. E depois todos os caras entre eles. Eu atualizo. Tipo, é que de algum jeito eu tenho que falar que... Eu também vou ter que... Eu não posso só ficar atualizando um por cima do outro, né? Eu tenho que só atualizar um cara de acordo com a última atualização que ele recebeu. Então, eu vou ter aqui também um vector de int de tempo que foi feita a atualização para cada elemento no vetor. Aqui essa flag também. Esse é o time, o último tempo que foi feita a atualização naquele bloco. Certo? Então, time bk é igual a it. E é que eu vejo, né? Para todo mundo do bucket da direita aqui, eu vou falar que a de i é igual a x, né? Eu estou fazendo a atualização nele, e que o tempo da atualização de i é igual a it. Aí eu tenho que começar todo mundo aqui com -1, todo mundo aqui com -1. Né? Porque, tipo, ninguém ainda sofreu a atualização. E a mesma coisa para esse cara aqui. Então eu falo que a de i é igual a x, e o tempo que ele foi atualizado é a query atual, que eu estou chamando aqui de t. Por que não pode atualizar um por cima do outro? É porque senão... É porque, tipo, pensa que eu atualizei... Tipo, como é que eu falo que aquele elemento foi atualizado? Tipo, pensa que eu tinha atualizado um bloco antes. Então, eu falei todo mundo desse bloco aqui, agora vale 2. Então, a flag estaria ativa. E depois eu faço outro update para só atualizar, tipo, uma parte daquele bloco. Então, tipo, nesse mesmo bloco eu teria, tipo, elementos que foram atualizados e elementos desatualizados, né? Então, isso aí, tipo, daria algum tipo de problema. Fakuri, Oi. nesse caso, tipo, como seria uma atualização especial que pega só parte do bloco, não seria melhor, se o bloco estivesse atrasado, atualizar o bloco inteiro de novo, não? Tipo, continuaria no hygiene. Pode ser também. Pode ser. Tipo, atualizar todo mundo do... seria só, tipo, mudar aqui pra... Em vez de atualizar só os caras que eu vou mudar, eu atualizo todo mundo do bloco. Né? Ou então, sei lá, a cada X tempos eu atualizo, eu dou um flush pra atualizar todo mundo, sei lá. Dá também. Tipo, isso aqui é só um outro jeito de fazer, eu acho. Tá. Então... Tá. Então, quando eu tô mexendo aqui nesse bloco... Ah, tá, entendi. Porque agora aqui dá ruim, né? Porque agora eu tô num bloco atualizado, mas eu tô atualizando. Tipo, foi mal pela confusão aí. Eu acabei me confundindo. O que eu tenho agora são, tipo, alguns elementos estão atualizados, mas o bloco inteiro não tá. Né? Então aqui eu também preciso atualizar o bloco, certo? Então, o bucket de i sobre o tamanho do bloco, né? Tipo, o bucket que ele vai estar.
preciso atualizar ele também, né? Então, menos igual a de. E aqui, mais igual a de. Né? Tipo, eu tiro o que ele tinha antes e coloco o que ele tem agora. E aqui eu só faço essa operação de subtração. Aí. Se o tempo que o i foi atualizado for menor do que o tempo que o bloco foi atualizado, falo que a de i é igual a quantidade que foi atualizada nele. Então é o bucket de b. Pera, fiz. Nossa, peraí. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui agora. Mas. Eu tô confuso com esse tempo. Eu também. Tá. Vamos lá, então. Vamos fazer juntos aqui. Eu não preciso mais desse tempo, então. Vamos fazer do jeito que eu tinha falado antes. Tá. Ignorem tudo que eu falei nos últimos 10 minutos. Só preciso de ter a. Eu preciso de ter alguma coisa? Acho que não, né? Pega que eu não preciso ter. Ou preciso. Preciso, né? Então. A flag inteira mesmo? Ou pior de ser burro? Eu tava pensando em colocar, tipo, o valor que foi atualizado na flag, né? Ah, é que dava pra pegar também do valor do bucket, mas acho que serve também, né? Do bucket teria que, tipo, dividir por BK size sempre. É. Né? Tá. Vamos lá. Aqui eu simplesmente atualizo o bucket. E falo que ele foi atualizado. Com o valor X. E menos 1 vai ser quando ele não tiver sido atualizado. Tá. Agora, a gente precisa atualizar os caras internos. Primeiro, eu vou ter tipo um update block que eu vou mandar aqui quando eu quiser atualizar um bloco. Eu vou chamar essa função 2 vezes. Eu vou fazer uma função aqui que faz isso. Eu atualizo todo mundo do bloco atual. Então, se flag de B for diferente de menos 1, ou seja, se eu já... Vazou. Se flag de B for diferente de menos 1, ou seja, se eu atualizei aquele bloco inteiro, eu vou em todos os caras, de B até BK size, até B mais 1 vezes BK size, ou seja, eu vou em todo mundo daquele bucket. Falo que A de I é igual a flag de B. Ou seja, eu atualizo, né, o update para todos os caras daquele bucket. Tá, pera. Antes hora de atualizar, tá checando se não é o bucket do final, porque tá causando... não. Precisa... Eu acho que não precisa, porque eu nunca vou atualizar o flag dele para true, porque eu sempre vou menor do que ele, né? Então acho que não precisa tratar isso, né? Para atualizar o bucket todo tem que ser entre L e R exclusivo. Os da ponta nunca vão estar... Não, tipo, aqui eu não tô mais preocupado. Eu não tô preocupado com a query atual. Eu só quero o seguinte, tipo, eu tenho um bucket e eu vou atualizar esse bucket. Independente de qual o L e o R da query foram.
certo? Tipo, eu só quero propagar os valores de volta para os valores originais. Deu para entender? E aí depois que eu atualizo, né, todo mundo para o valor que eu tinha atualizado antes, eu posso tirar, né, essa flag. Então eu volto essa flag para valer -1. Então eu atualizo tanto o bloco da esquerda quanto o bloco da direita. E agora eu faço a atualização normal aqui. Porque eu sei que não vai mais ter essas flags igual a -1. Quer dizer, não vou ter mais nenhuma flag ativa. Todas vão valer -1. Então aqui eu faço que a de é igual a x e bucket de i sob mais igual a de. E antes eu preciso tirar o valor que tinha anteriormente. Temos aqui. É a mesma coisa para os caras da direita. Então, faço isso aqui. Eu também posso chamar agora aquela update block para BL e para BR na query também. Para eu ter certeza que todos os ADI tem que estar de boa. Ou falou, Jorge. Obrigado aí pela presença. Tá. Agora isso aqui funciona. Tá. Agora eu não tô mais confuso. Tá. Então, eu sei que não deu pra entender. Tá. Quem que tinha perguntado antes? Eu acho que era o Tigre, né? Tigre. Você tá com dúvida em alguma coisa? Não, eu acho que eu consegui entender. Você tem a flag, faz sentido pra mim. Faz? Faz. Então tá. Alguém não conseguiu entender? Porque, tipo, eu me perdi no meio, então eu acho que o normal é que vocês não tenham entendido. Então, se. É. Então, é a mesma analogia com o lazy da SEG, né? Tipo, o que o lazy da SEG falava, né? A gente não precisa atualizar todo mundo agora. A gente só fala que vai atualizar e quando precisar, eu atualizo. Né? Então, seria mais ou menos isso mesmo. Pera, perdão. Oi, Quando a gente vai atualizar, como é que a gente recupera exatamente? A gente teria que dividir ele. Ah, não. O valor da flag passa a ser o X, no caso? isso. Ah, sim, entendi. Se eu só usar, tipo, se eu só usasse um booleano aqui para flag, aí eu precisaria dividir por bk size. Certo? Mas como aqui eu já atualizo para x, tá de boa. E se X for -1? Se x for -1, aqui eu assumi que é só positivo. Ah, sim, sim, faz sentido. Ok. Senão teria que ter, sei lá, você poderia colocar tipo menos infinito aí, por exemplo. Ah, Não o sei se infinito fez. do gema, clássico. Ok. Com int min, ele pega o menor inteiro possível. Tem que tomar cuidado. Aí, tipo, na hora de checar, só checa se for int min. Não pode ser o 0x, 3f, 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 3f também. Menos isso. Tá. Então, tipo, essa é a ideia. E é meio confuso, tipo, eu só fiquei confuso aqui na aula para mostrar que às vezes é confuso mesmo quando tá implementando, tipo. E normalmente a gente acaba fazendo tipo essas funções aqui de update block, get block, alguma coisa assim, porque tipo facilita um pouco, né, a gente generalizar o que a gente vai fazer para um bloco e depois ficar chamando várias vezes a mesma função, certo? Que nem eu fiz aqui, tá? Então, isso é uma coisa que acaba fazendo, tá?
Então, beleza? Se ninguém mais tem dúvida, dá para falar de algoritmo de Moore. Né? Então, a gente vai ser um outro exemplo, né, de decomposição em raiz, mas é realizado de uma forma um pouco diferente. Então, suponha que a gente tem um problema genérico aqui de realizar Q-carries em intervalo de alguma operação. E nesse caso aqui, a gente não tem update, certo? São só as queries. Se fizer update, tipo, complica bastante, certo? Então, normalmente o Mo a gente usa quando só tem query. Para utilizar isso, a gente vai fazer o que a gente chama de solução offline, né? Que, primeiro, a gente vai ler toda a entrada, né? Então, o que normalmente a gente faz é, tipo, ler a query, pega a resposta da query e imprime a query. Lê a próxima, executa e imprime. Isso é o que a gente chama de solução online. Tipo, a gente vai fazendo conforme vai dando. Com o Mo, a gente vai utilizar uma solução offline. Ou seja, primeiro a gente lê todas as queries, ordena essas queries de algum jeito, né? Tipo, não obrigatoriamente a gente, tipo, precisa fazer na ordem certa, né? Tipo, primeiro a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Tipo, a gente vai ordenar de alguma forma que seja mais conveniente pra gente. E aí depois a gente vai imprimir todas de uma vez só, certo? Então, vamos... qual que é a ideia principal do algoritmo de Moore? E vamos supor aqui também, né, por facilidade, que tipo, a gente está falando de soma, né? Então a gente quer realizar soma em algum intervalo. Mas depois isso também vai poder ser generalizado para qualquer outra operação. Quer dizer, qualquer outra não, mas para várias outras operações. Então vamos supor que a gente saiba a resposta para algum intervalo LR. Né? Então aqui em azul tá tipo, a gente já sabe a resposta para esse intervalo. E tipo, essa resposta tá, sei lá, tipo, tá no inteiro, tem um set com alguns elementos, né? Tem tipo alguma coisa que consegue gerar a resposta. Se a gente souber todo mundo aqui desse intervalo LR e a gente quiser adicionar esse cara aqui da esquerda, né? Então, tipo, se a gente quiser adicionar L-1, o que precisa fazer? A gente vai adicionar, né, esse L+1 esse L-1 na resposta e atualizar o ponteiro de L, certo? Então, antes a gente sabia esse intervalo aqui, mas a gente agora adicionou esse elemento e atualizou também o ponteiro das respostas que a gente conhece. Da mesma forma, né, se a gente conhece o intervalo e quer adicionar R+1, a gente adiciona esse elemento na resposta, né? Então, ans mais igual a A de R+1, e atualiza o ponteiro de R, certo? Então, isso aqui a gente tem todas as adições, né, que a gente consegue fazer. Agora, se a gente quiser remover um cara ADL, a gente vai subtrair ele da resposta e atualizar o ponteiro para L++, certo? Então, antes eu conhecia todo mundo, mas agora eu tirei esse cara, né? Então eu tenho lá uma função que vai remover ele da resposta e atualizo o ponteiro dos caras que eu sei. E da mesma forma dá pra gente fazer se a gente quiser tirar o cara da direita, né? Então a gente só subtrai ele da resposta e atualiza o ponteiro para trás, certo? Então, isso, tipo, a gente consegue fazer... Um exemplo bem fácil disso é soma, né? Mas também dá pra gente fazer, tipo, sei lá, se a gente quiser saber quantos elementos distintos tem o intervalo, né? Então, quando a gente adicionar um elemento, tipo, a gente pode ter, por exemplo, um set, né? Que guarda a resposta de um intervalo. E quando a gente adiciona para a esquerda ou adiciona para a direita, a gente só adiciona esse elemento no set. E quando a gente remove, a gente, tipo, remove esse elemento do set, certo? Tomando cuidado, é claro, com, tipo, sei lá, se a frequência dele for 0, a gente remove ele do set e assim vai. Certo? Então,
Um exemplo muito fácil falar com soma, mas dá pra gente generalizar para bastante coisa. Tá. E o que a gente quer agora é ordenar as queries de uma forma que minimize essa caminhada dos ponteiros LR, certo? Então, que nem, digamos que agora eu queira saber até esse cara aqui. Então, vou ter que atualizar esse pra cá, esse pra cá, esse pra cá. Né? Então, tipo, o que a gente vai fazer agora no Mo é ficar caminhando com esses ponteiros LR de forma que para cada query eles tenham toda a resposta, né, para aquele intervalo. Então, aqui eu fiz um desenho aqui. Digamos que cada linha dessas é uma query, né? Então, tipo, isso aqui é o intervalo L até o R. Esse aqui é o outro L até R, e assim vai. Cada um desses pontinhos aqui é um elemento de 1 até N. E eu ordenei essas queries aqui de uma forma que vai facilitar a gente. Então, digamos que eu tenho aqui vários buckets de tamanho S, né? Cada um tem tamanho S. E eu vou executar as queries de cima para baixo. Então, primeiro, eu tenho, por exemplo, que o LR está aqui, né? Então, eu não sei se dá para eu desenhar aqui, acho que não. Mas tá, enfim. Imagina que eu tenho o elemento L aqui e o R aqui. Então, primeiro eu vou adicionar o R para cá, adicionar o R para cá, adicionar o R para cá, para cá, para cá, para cá. E em cada andada dessa que eu vou, eu chamo aquela atualização. Aí depois, beleza, né? O L tá aqui e o R tá aqui. Agora eu preciso saber a resposta para esse cara aqui de baixo. Então eu vou chamar o L para trás, né? Para ficar aqui. E o R para frente até ele chegar aqui. Né? Então agora eu tenho o L aqui e o R aqui. E de novo, né? Como eu tenho o L e o R aqui de todo mundo dessa query, eu consigo saber a resposta dela. Agora eu ando para frente aqui com L, né? Então eu tiro esse cara, vou para cá, coloco esses caras, vou para cá, né? Então, tipo, entre cada duas queries, eu vou caminhando com esses intervalos LR e adicionando esses elementos na minha resposta atual. Ou tirando eles, né? De acordo com as ideias aqui que eu mostrei aqui. Qual que é a complexidade disso, certo? Vamos supor que eu ordenei todo mundo pelo bucket que o L tá, né? Então, tipo, primeiro eu vou realizar todo mundo que tem um L no primeiro bucket. Depois eu vou executar todo mundo que tem um L no segundo bucket. Depois todo mundo que tem um L no terceiro bucket, assim vai. E para cada bucket, eu desempato por R, né? Então, primeiro eu vou ir nos que tem menor R até os que tem maior R. Quantas caminhadas que eu vou precisar fazer? Bom, vamos ver como que cada ponteiro vai caminhar. Então, para cada bucket, o ponteiro R, no pior caso, ele vai começar, tipo, aqui no começo e vai até o final, certo? E como o R só vai para frente, então, no pior caso, eu caminho O de N para cada ponteiro R. Então, para cada bucket, né, ou seja, para todos os N sobre S buckets, eu atualizei o ponteiro R N vezes, certo? Então, para cada bloco, como tem N sobre S blocos, e em cada um eu vou mexer no máximo N vezes, essa aqui é a complexidade que o ponteiro R vai se mexer. E o ponteiro L? Bom, tipo, o ponteiro L, ou ele vai voltar para trás entre duas carries, né? Tipo, ou ele vai voltar para trás, ou tipo, ele vai para trás, ou ele vai para o próximo bucket. E como ele vai para trás, tipo, o máximo que ele pode caminhar entre duas carries consecutivas é o tamanho desse bucket, certo? Tipo, que nem eu tô aqui nesse cara aqui. Aí eu venho para trás, volto para cá, volto para cá. Só que entre duas carries consecutivas, no pior caso, eu só vou andar S elementos, certo? E como eu tenho Q carries, o ponteiro L ele vai se movimentar
S vezes Q vezes. Ao todo. Então, o que eu quero agora, de novo, né, é minimizar essa complexidade. Então, eu quero tanto minimizar N sobre S vezes N, como S vezes Q. E se eu escolher S aproximadamente raiz de N, o ponteiro R vai se mexer no máximo N raiz vezes, e o ponteiro L vai se mexer no máximo Q vezes raiz de N vezes. Então, somando, né, o impacto aí de cada ponteiro, a complexidade final fica O de N mais Q, tudo isso vezes raiz de N. Certo? Deu pra pegar essa ideia aí? Tipo, eu acho que é meio complicado, né, de ver a ideia. Eu me confundi um Oi. pouco. A gente tá querendo lidar com problemas de várias queries, né? Isso. E para isso a gente vai fazer elas em ordem diferente, mas depois a gente vai reorganizar na ordem original. É? Ou a Isso. ordem não importa? Ah, sim, Isso. ok. A gente só vai responder na ordem diferente porque fica mais fácil, por causa dos ponteiros. Isso. Tipo, a gente vai calcular em uma forma qualquer. Só que, tipo, para cada query aqui, né, além de armazenar, tipo, o L e o R, eu também armazeno o índice original dessa query. Que aí eu sei depois, tipo, qual ordem que eu preciso imprimir os valores. Certo? Oh, desculpa, mas você Então, pode repetir a oi? explicação da complexidade? Eu meio que buguei. Tá. Então, Então, a gente divide aqui o... Primeiro vamos ver como a gente ordenou as queries, né? Primeiro a gente vai responder todas elas que tem o L, que tem o bloco do L menor. Ou seja, primeiro todo mundo que tem o L nesse bloco, depois o L nesse bloco e assim vai. Certo. E a gente vai desempatar o R de forma crescente, certo? Então, que nem aqui dá Ok. pra ver, né? Que os R estão em forma crescente. Aí, a complexidade final fica tipo, quantas vezes o ponteiro R andou e quantas vezes o ponteiro L andou, certo? Porque, tipo, como a gente só tá caminhando com os ponteiros, dá pra gente ver a complexidade assim, certo? Certo. Tá, show. Tá, então vamos ver primeiro como é que o ponteiro R ele caminha. Para cada bucket, como os R estão tipo de forma crescente, no pior caso, tipo, ele vai começar no índice 0 e no final de todo esse bucket, ele vai estar tipo no último cara, certo? Ou seja, Uhum. ele começou no 0 e foi até o N. Então, para cada bucket, ele fica com O de N de complexidade. E como tem N sobre S buckets, a complexidade da caminhada do ponteiro R fica N sobre S vezes N. Ok. Deu pra pegar? Uhum. Ok, o ponteiro é. Ok, certo, Tá, certo. certo. O R é o da direita. Então, Uhum. tipo, que nem aqui, né? Ele começa aqui, aí ele vai até aqui, depois vai até aqui, depois vai até aqui, depois vai até aqui. Tipo, ele nunca volta, certo? Ele só vai até o final. Sim, 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 é porque tá crescente. Tipo, Isso. é. Tipo, depois ele vai voltar para a próxima query. Só que, então, tipo, ele primeiro vai até o final e depois ele volta até o começo. Então, a complexidade, tipo, é O de N para cada bucket. Hum. Deu pra... Sim, entendi. E o ponteiro L vai mover para cada bucket. Então é bucket Isso. vezes. Ah, sim. Show? Ah, sim, sim. Tipo, agora o Uhum. L ou ele, tipo, ele fica voltando, né, indo do final pro começo de cada bucket, ou ele vai pro próximo bucket. Então, entre duas queries, no máximo, ele vai se mexer S vezes. Então, como a gente tem Q queries, a complexidade fica S vezes Q. Né, que a cada duas Certo. queries, no pior caso, ele se mexe S vezes. E aí agora, para pegar a complexidade total, a gente pega isso e soma com isso. E se a gente pegar o S agora valendo raiz de N, esse termo aqui vai valer Q raiz de N, né? Então é Q raiz de N.
E esse aqui vai valer n vezes raiz de n. Certo? Então a complexidade final fica tipo n raiz de n mais q raiz de n. Né? Que aqui eu só reescrevi de outra forma. Beleza? Uhum. É, meio punk de implementação. Não, então, na verdade, é de boa de fazer isso. Tipo, essa parte mais fácil do algoritmo depois. Então, tipo, a gente vai ter a função remove, a função que adiciona um cara, certo? E aqui eu também tenho, tipo, o tamanho do bloco que eu tô trabalhando. E aí eu vou ter, tipo, a query atual. Cada query, ela vai ter o intervalo LR e o ID dela, certo? Porque depois eu preciso saber, tipo, quando é que eu vou imprimir ela. E tendo o L e tendo o R, eu só preciso ordenar. Primeiro eu ordeno pelo bloco que o L tá. E mesma coisa que a gente viu no Square Decomposition, né? Tipo, o bloco que o L tá é L sobre o tamanho do bloco. E desempata por R. E dá pra fazer isso com o pair, né? Com o make pair. Porque, tipo, o make pair, ele sempre ordena pelo primeiro e desempata pelo segundo. E é exatamente isso que a gente quer, né? Então, né? Então, tipo, agora, como que é o algoritmo de Moore, né? A gente recebe um vetor com essas queries, ordena todas elas no começo e cria um vetor de resposta. Aí a gente vai ter, tipo, o ponteiro LR, que armazena o intervalo atual. E depois a gente só vai, tipo, adicionando e removendo. Tipo, e agora a gente só vai, tipo, caminhando com os ponteiros. Certo? Então, enquanto o ponteiro atual for maior do que o L que a gente tem, a gente adiciona o L e subtrai o ponteiro. Quer dizer, primeiro a gente subtrai o ponteiro, depois a gente adiciona o cara. Certo? Que é, no caso, esse exemplo aqui, né? Então a gente subtrai e adiciona o cara. Quando a gente quer adicionar. Quando o intervalo atual do R é menor do que o R que a gente quer, a gente adiciona ele e atualiza o ponteiro, certo? Então, lembrando aqui também da precedência, né, do operador mais, quando, e do menos também. Tipo, quando o mais ele tá antes da variável, primeiro ele atualiza o valor e depois ele, tipo, primeiro ele atualiza o valor e depois ele faz o seu papel aqui, né? E quando o mais ele tá depois da variável, primeiro, tipo, ele vai mandar aquele valor e só depois que ele vai atualizar o valor dele, certo? Então, primeiro aqui eu tô atualizando adicionando os caras e depois eu preciso remover os caras que estão em excesso, certo? Então são esses dois casos aqui, né? Primeiro a gente também precisa atualizar esse L e depois também precisa atualizar o índice R. E aí depois como a gente já tipo terminou esses 4 whiles, a gente garante que o intervalo que a gente tá é o mesmo intervalo da resposta que a gente quer. Então a gente fala que a resposta do índice dessa query é a resposta que a gente tem agora, né? Então, é que eu só generalizei, né? Mas, por exemplo, se for a soma, seria só imprimir a soma. Se a gente quiser a quantidade de elementos distintos, a gente imprime aqui o map.count. E assim vai. E depois só retorna esse vetor de respostas. Então, não sei se vocês viram lá, né, do vídeo do top 10 algoritmos, mas tem a grande menção do Mo. Acho que o Lopa, quer dizer, o criador do vídeo, colocou o Mo como, tipo, o segundo, acho. O top 2 algoritmo é o Mo, certo? Então é um algoritmo bem da hora aí. Beleza? Alguma dúvida sobre... Fakuri, Oi? essa complexidade do Mo é n mais q raiz de n, né? Uhum. Tipo, nesse problema específico, eu sei que é só um exemplo, daria para fazer online com, tipo, soma de prefixo, né? Teria como dar um exemplo em que seria melhor o Mo?
Tá. Então, tipo, eu tenho esse problema aqui que eu coloquei, que a gente quer saber a quantidade de elementos distintos entre o intervalo. Então, que nem nesse primeiro exemplo aqui, né? Se eu tiver, tipo, 2 e 3, 2 e 4, a quantidade de elementos distintos aqui é 2, certo? Que eu tenho 1 e tenho 2. Tipo, é meio chato. É chato de fazer isso com seg, né? Tipo, acho que só dá pra fazer com seg persistente. Não sei, eu vi que o Tour tá aí depois, ele pode falar. Mas, tipo, é muito fácil fazer isso com mo. Porque, tipo, pensa que você já tem esses dois caras na resposta. A única coisa que a gente precisa saber com o mo é se a gente consegue adicionar um elemento à esquerda ou um elemento à direita, ou também tirar o cara da esquerda ou tirar o cara da direita. Então, nesse caso, a gente pode ter, tipo, um vetor com as... A gente pode, tipo, realizar isso aqui em odd log se a gente só tiver, tipo, um map de frequências, certo? Então, no caso aqui, eu só precisaria mexer no insert, né? Então, no caso, tipo, eu poderia ter um map com todas as frequências dos caras. E quando eu adiciono um elemento, eu só falo que a frequência dele cresceu. O remove seria, tipo, eu subtraio a frequência. E se eu não tiver mais ninguém com essa frequência? Eu dou um erase nele. Opa. E depois o get answer seria simplesmente eu retornar a quantidade de elementos nesse map de frequências. Certo? Então, tipo, esse aqui é um exemplo que fica mais fácil de fazer com o Mo. Certo? E nesse caso aqui, tipo, fica odd n vezes raiz vezes log, porque tem esse map. Só que eu acho que em vez de usar a order map, é melhor comprimir os valores antes, né? Fazer a compressão de coordenadas e depois criar só um array estático de tamanho n. Compressão de coordenadas é só, tipo, se a gente tem 5, 10 e 20, a gente, tipo, comprime eles para ficar num 0, 1 e 2. Quando a gente só quer saber, tipo, a ordem deles e não obrigatoriamente o valor em si. Tá. Esse aqui é um exemplo que fica melhor de fazer com o Mo, né? Do que ficar pensando em outras ideias. Com o Mo, a gente só precisa, tipo, saber como que insere um cara na direita e como que remove um cara. Né? Então, nesse caso aqui, fica bem de boa de pensar. Beleza? Tá. Alguém tem alguma dúvida? Pode. Não tenham vergonha de perguntar. Dúvidas? É menos uma dúvida, é mais um pedido. Tem como você mandar alguns exercícios legais de fazer a respeito desse. Tanto de bucket quanto de Mo? Tem esses problemas aqui. Eu vou. Nesse CPU Algorithms aqui, né, que tem de Scratch Decomposition, ele tem. Né, se a gente descer aqui, ele tem a lista de problemas, né? Aí eu selecionei só alguns deles. São alguns que eu já fiz já. E que são legais para testar essas ideias. Aí, a verdade, eu vi aqui agora e eu lembrei. Outra coisa que para melhorar a complexidade, em vez da, tipo, em vez da gente ficar calculando ficar calculando raiz de n toda hora, a gente pode fixar um valor. Né? Então, por exemplo, se a gente fixa 300 aqui, é melhor do que ficar calculando de forma dinâmica a raiz de n. Porque aí o compilador ele consegue otimizar divisão de constante. Então, isso aqui é uma dica que ele dá em algum lugar aqui que eu não lembro onde. Mas é só para melhorar um pouquinho a complexidade.
Tipo, não tem problema se você fizer um bucket muito grande para casos pequenos. Porque, tipo, no pior caso, a complexidade meio que fica mesmo. Tipo, não a complexidade, né? Mas o número de operações. Show? É. Uhum. A complexidade aí fica ok colocar lá, né? E às vezes nem sempre, tipo, na prática o melhor caso é colocar exatamente a raiz de n. Mas isso é meio que uma coisa, tipo, empírica, sei lá. Você testa colocando raiz de n sendo 300, vê se passa. Aí muda pra 400, vê se melhora. Muda pra 350, vê como que vai. Tipo, nem não sempre colocar exatamente a raiz de n é a melhor coisa. Esse slide eu vou passar o link depois. Mas depois eu coloco o link pra vocês. Se derivar é igual a zero, aí cai a raiz de n, né? Tipo, matematicamente é pra sair a raiz de n. Mas quando a complexidade, tipo, não é uma coisa tão trivial como, tipo, só somar os dois caras, aí, teoricamente, você deveria derivar igual a zero. Mas na prática, ninguém faz isso. Tipo, quer dizer, os caras bons fazem, né? A gente vai testando um monte de valor e vê qual que fica melhor. Mas, é, show. Alguém tem mais alguma dúvida? Beleza, show. Vou parar a gravação aqui então. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Tamo junto.